Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aiqo. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre negócios, sobre desafios reais e a verdade nua e crua. Hoje a gente está aqui para gravar um episódio muito especial. Estou com um time de peso aqui para a gente poder falar um pouco da trajetória da Aiqo ao longo desses 21 anos, 22 anos quase completos. E hoje tem muito assunto bom aí e a gente vai prometer ser o mais objetivo possível para poder conseguir falar tudo que a gente precisa de forma rápida, objetiva e direta. Não é isso? Clara, isso aí. Acho que você vai ter muita dificuldade com isso. Vou, é a única certeza que eu tenho. Por isso que a gente tem um script aqui e eu vou tentar seguir ele. Então vamos lá. Então vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, acho que nada mais justo do que para começar, Giuseppe, nosso fundador, o cabeça por trás dessa estrutura. Eu não podia deixar de mandar essa, obviamente. Mandou bem. E queria começar com você, Beppe, contando um pouquinho de você, onde você nasceu, enfim, conta um pouquinho da gente. Vamos lá, natural de Vila Velha, nascido em Vila Velha em 76, formado em ciência de computação na Inglaterra, fui para lá em 93, sou um dos sócios investidores originais da VIP Rede, né, da nova Aiqo. Me envolvi com a empresa desde sua pré-fundação, concepção e fundação. A empresa ela foi fundada oficialmente, CNPJ, em agosto de 2003. E estou nessa jornada aí à frente da empresa desde 2006, quando eu assumi a presidência da antiga VIP Rede. Quase... Vai lá, Fabinho, você que é de exatas aí. 19 anos. 19 anos, quase 20 anos. Show de bola, show de bola. E você, meu baiano de Jequié? Vamos lá, não sou de Jequié. sou de 80, 44 anos, cara de novinho, mas tenho 44 anos. Tenho aí natural de Salvador, formação acadêmica em Ciências Contábeis, depois formação MBA na FUCAP em Marketing, na FGV em Gestão Comercial, também na UVV Gestão Comercial, com algumas outras realmente graduações aí que me tiveram e me levaram a ter certeza que a área comercial, a área de relacionamento, marketing, realmente... Perdemos um baita do contador, né? Graças a Deus vocês perderam. Graças a Deus vocês perderam. Graças a Deus vocês estão felizes. Existem muito melhores. Eu já vi Fábio fazendo conta já. A gente sabe. Eu e ele fazendo conta sempre dá errado. O Excel sempre é um problema. Ontem ele pegou o calculador científico e ele falou, caralho, esqueci como é que funciona. Pô... Mas ó, já fiz engenharia também, tá, gente? Pra quem não sabe, fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações e computação. Mas larguei no 5º semestre, quando eu comecei em Física 4. Falei, não é pra mim. E estou na Aiqo aí nessa jornada aí. Cheguei em 2014, em maio, junho de 2014. Um mês antes do Felipe. E a gente tá nessa jornada linda. E tem muito a agregar ainda para o mercado capixaba, mercado brasileiro e fora aí, tecnologia. Está só começando, né? Só está no começo esses 22 apenas anos. Começando. E o cara mais centrado entre nós, Felipe Martim, vulgo CFO. Conta pra gente. Sou natural do Rio de Janeiro, mas fui criado aqui no Espírito Santo, vim para cá muito novo. Fiz faculdade em São Paulo de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Mackenzie. E tenho uma pós-graduação também na Fundação Getúlio Vargas na área de finanças, né? Minha história na Aiqo começou poucos meses depois do Fábio, também em 2014. E após a gente ter investido aqui através da Rede Gazeta, que eu estava como diretor na ocasião lá na Rede Gazeta, na área de novos negócios. E já somamos quase 11 anos aqui nessa estrada e com muito orgulho de ter transformado essa empresa numa empresa que é respeitada no mercado capixaba e nacional. Boa. Agora o caçula. Agora eu, né? Você é o caçula. Do mais velho para o mais novo, né? Boa. Eu sou o mais velho, eu sou de 75, mais velho que o Beppe. Eu sou de 89, então estou completando esse ano 35 anos ou 36, já até me perdi nessa jornada aí. Bom, eu vim para cá em 2019, na nossa fusão, né, da antiga VIP Rede com a antiga IT Master.
Sou nascido em Mantenópolis, interior do Espírito Quem Santo. nasce em Mantenópolis é o quê? Mantenopolitano. Misericórdia. Não é Mantenopolitano. Mantenense, Soteropolitano e Manteropolitano. Mantenopolitano. Rapaz, agora até eu fiquei na dúvida. Meus parentes lá É, vão de- ficar bravos se não for isso, tá? Mas enfim, nascido em Mantenópolis, mas basicamente criado aqui. Formado em Segurança da Informação pela Católica de Brasília. Foi um curso interessante, 10 anos para me formar. Não pela faculdade, sim por mim. Recentemente fiz um A MBA gente nem em consegue gestão... entender por quê, né? Não, será por quê? Recentemente fiz um MBA em gestão de pessoas para sair um pouco das exatas ali para humanas pela FGV. Foi bem interessante a experiência. E agora a gente está cursando um outro MBA de inteligência artificial na Faculdade XP para trazer mais embasamento e a gente continuar nos nossos movimentos de inovação, de transformação e de fato conseguir cada vez mais se tornar relevante dentro dos clientes da gente e fazer diferente, né? Bom, dadas as apresentações, bora lá então? Bora lá. Vamos começar do começo? Vamos começar do script. Do Vamos lá. script. Vamos Exato. falar do nosso script aqui. Então, acho que para a gente começar, nada mais justo, Giuseppe, a gente entender aí o que motivou, para quem não conhece a nossa história, a nossa verdade nua e crua, o que motivou efetivamente a criação, a abertura da AICO até o momento, então, VIP Rede. Então, como eu disse, eu morava na Inglaterra e em 99 eu comecei a vir passar algumas férias no Brasil, né? E eu ocupava um cargo de gestão dentro de um banco de investimento e muito diferente do Brasil, quando você está de férias lá, assim, você não está de férias. Eu tinha que algumas funções diárias que eu tinha tipo férias. que eu estava viajando, mas eu tinha que me conectar aos sistemas do banco 3 vezes ao dia, né, no mínimo, se não tivesse problemas. E, para minha surpresa, não tinha internet rápida, a Não é nem antiga. rápida, minimamente viável. Para eu fazer uma conexão via VPN Isso em em 99, 2000. 99, anos 2000. 2000, 2001. E aí eu vinha e eu ficava meio escravo de ficar dentro da Grande Vitória, porque eu tinha a antiga Telemar lá no centro de Vitória, tinha um prédio onde você podia lá, conectava um notebook, alugava eles chamavam de link privado, né, que na verdade devia ser um link dedicado de internet de 128 kbps. Não, você já que na começa... época Era top, Era né? top. Você já começa por aí, né? Eu levava meu notebook. Quem é que tinha notebook em 2000? Não, cara? meu notebook Então, assim, era quase um desktop, né? Era uma monstruosidade, mas assim, eu conseguia me conectar e recebia meus e-mails, fazia as minhas tarefas lá, checava backup, tinha certeza que os sistemas estavam todo rodando bem. E eu não tinha como sair da Grande Vitória. Eu fiquei muito incomodado com isso. Aí, em 2001, um antigo amigo meu de infância, né? Ele, formado em telecomunicações, estava trabalhando em São Paulo, acho que na Ericsson, e ele me falou que ele, eu falei da minha frustração, ele falou que ele estava pensando, tinha um plano de voltar para o Espírito Santo e abrir um provedor de internet. E assim, ele falou, conversa de festa, né? Legal, maneiro, massa. te desejo sorte, Não, cara. precisando mesmo, tenho certeza que tem mercado, e fui para Inglaterra. com aquela pulga atrás da orelha. Não, nem pensei nisso. Nem lembrando. Aí no outro ano eu voltei e ele realmente já tinha um business plan, assim, um Excel que aceita tudo, né? Vou ficar milionário, etc, etc. E eu, na minha completa inocência, que eu entendia zero de telecomunicações, não entendia de sistema e infraestrutura, fiquei empolgado com a ideia e fui para a Inglaterra pela primeira vez pensando nisso, né? E aí, em 2002, a gente ficou trocando e-mails assim, várias vezes ao mês. O plano de negócio foi refinando. Eu trabalhava num banco de investimento, então eu tive a oportunidade de mostrar para algumas das pessoas lá. E os caras falaram, ajusta aqui, isso aqui não vai acontecer, isso aqui está errado. E o plano foi tomando forma e eu decidi investir na fundação da empresa. E realmente, assim, quando a empresa começou, era um oceano azul, né? Porque sim, a maioria das pessoas tinha um dial-up, né? Então, se conectava, assim, no modem falava 19.200 kbps.
Só que eu acho que na 2.400. realidade, assim, eu acho que dava uns 9, 10, flutuava, porque... E só usava sábado depois das 2 e na madrugada, né? tinha Que era coisa um de pulso é, só. tinha coisa de pulso e era aquela confusão dentro de casa, porque ninguém conseguia ligar, ou quando alguém ligava, desconectava isso aí. o modem do cara. Eu peguei Então, um pedacinho desse. então era uma desse- guerra, assim, acho que era uma guerra nas famílias, assim, então todo mundo com poder aquisitivo maior, quando tiveram a oportunidade de você ter uma internet que era 15, 12 vezes mais rápido do que uma discada, e você não pagar pulso telefônico e não incomodar, e o filho podia, sei lá, naquela época, o dia eu inteiro. nem sei o que se fazia, BBS, né, assim, não tinha, era mais chat, MSN. ICQ, essas coisas assim, É. não tinha essa multitude de serviços que tem hoje dentro da internet, né? Acho que não tinha nascido nem o Orkut ainda. Não, Assim, né, você baixar uma foto, você clicava e E abrir você literalmente podia ir no banheiro, voltar e a foto tava terminando assim de despixelar e gerar nitidez. Mas a empresa acho que deu muito certo, ela cresceu muito rápido nos seus primeiros 2 anos. Assim, a gente chegou numa quantidade muito legal de usuários, mas obviamente nesse meio tempo vieram as operadoras concorrentes para cá. Então veio a Velox, veio a Excelsa, tinha uma operadora que foi comprada pela NET, que era a Excelsa-Net. Excelsa-Net. E mais umas outras 2 operadoras que faziam a mesma coisa que a gente, startups de banda larga. E de uma hora para outra, os preços que a gente cobrava, que era, se eu não me engano, na época era R$ 269,90 para 128 kbps. E Hoje é em torno de uns R$1.000, mais ou menos. e cobrava uma ativação também. Então a pessoa pagava o custo de ativação, que era acho que R$350, eu não me lembro exatamente o número, mas assim, era um ótimo modelo de negócio, porque você já começava Pagando o o investimento. Só que aí, cara, do nada vieram essas outras empresas e o que a gente cobrava 260 virou R$ 99,90, ativação grátis e os 3 primeiros meses grátis, quando começou a guerra dessas operadoras, né? E rapidamente a gente foi perdendo espaço, e eu acho que na época os meus sócios muito cansados, né, dessa guerra de preço, e a empresa foi meio que se dissipando, e um dos sócios, que era o principal, ele ganhou um green card e resolveu ir para o Canadá, e esse é o momento que eu entro na Icon em 2006 para tentar entender primeiro o que era o negócio, né? Eu tinha completado 5 anos aquele banco de investimento, e eu podia tirar um ano sabático. E eu vim com a intenção de ficar alguns meses, já meio que pensando assim, bom, eu vou entender o que é aquilo e possivelmente eu vou ter que encerrar as atividades da empresa. E não foi isso que aconteceu, assim, eu comecei a enxergar Oportunidade. oportunidade, e eu nunca tinha empreendido, assim, eu sempre fui um profissional autônomo lá, eu nunca tinha empreendido de verdade, e eu ingenuamente decidi empreender no Brasil. O país mais fácil para empreender. Assim, Com pouca informação do que era, assim, o processo. A primeira vez que eu fui na contabilidade, eu queria demitir o cara que eu tinha certeza que ele era ladrão, que ele estava contando um monte de mentira. Não é possível que o sistema de imposto funcionava desse jeito, entendeu? Enfim, e ficou muito claro para mim que eu não tinha condições de brigar nesse mercado pulverizado residencial, e rapidamente a gente tomou a decisão de que a gente tinha que atender empresas que realmente viam valor naquilo que a gente fazia, a qualidade do nosso serviço, e começamos a entrar nesse mercado corporativo, que era basicamente dominado por 2 grandes teles, né, na época. Foi o primeiro momento que a empresa pivotou. Né? Foi a primeira pivotagem, em 2007. É isso que eu ia comentar, né? A gente tem, né, os clientes conhecem a gente, que estão com a gente há muito tempo, nos conhecem pela característica que a gente tem de pivotar e de trazer novos modelos de negócio. Né? E assim, o primeiro, acho que pouca gente sabe, né? Que o primeiro foi sair de banda larga, sair de residencial e tratar corporativo. Até pelo background que ele tinha na ocasião de tratar com um business. Assim, e aí, obviamente, a missão era achar empresas que viam valor em você ter um serviço monitorado 24/7, com atendimento diferenciado, com suporte diferenciado, que ia um pouco além daquilo que estava sendo prestado no mercado, né? E como existia uma comodidade muito grande dessas grandes operadoras
de que só tinham elas tratavam meio que os clientes, especialmente no Espírito Santo, né, que era um lugar abandonado assim por elas. O número capixaba na época para essas grandes teles era literalmente 2, 3% da receita, era irrisório. Não davam a devida atenção aos clientes locais, Sim. que eram muito carentes. E aí a gente começou a focar nisso, focar em atender bem, focar em monitorar, focar em sempre ir um pouco além. E a gente meio que descobriu um pão quentinho, que era um produto absurdamente caro para essas empresas que tinham operações pulverizadas, né? Então tinham uma matriz e 10 filiais, Sim. que era uma MPLS, basicamente, que era interconectar essas filiais com a matriz e centralizar as informações transacionais dessas empresas num único local. E esse produto, para minha surpresa, era um produto que as teles cobravam um preço absurdo, porque eles inventavam um nome lindo, maravilhoso para esse produto. E, na verdade, era uma coisa mais ou menos simples de se fazer. E eu comecei a oferecer isso para redes de supermercados locais, varejistas locais, com a ideia de centralizar os dados e otimizar a operação e aumentar a eficiência e reduzir gasto e trazer informações em tempo real para esses empreendedores. Legal. E esse produto, assim, pulverizou. Depois da primeira venda, ela foi para outros mercadistas, depois para outros grupos que também tinham operações pulverizadas. Um grupo que tinha várias concessionárias de carro na época. E eu vi falando, caraca, eu tenho um produto aqui que um modelo de negócio que dá para escalar. Eu só preciso arrumar gente para vender. Sim. Aí a gente vai para o segundo grande momento da Aico, né? Que foi, até então, VIP Rede, a segunda grande pivotagem, que foi a estrutura de data center, né? Exato. Então, Fábio vem em 2014 e essa estrutura começa em 2013, né? 2008, então, 2008. 2008 que aconteceu. Por eu estar conectando essas empresas num único local e obviamente, quando você concentra tudo num local, aquilo ali vira um ponto de falha. Sim. Mas oficialmente, 2013 foi quando a gente começou a operação do VOL. De nuvem. De nuvem, né? O VOL começou em 2008. 2008, né? Fundação do VOL. Aí o Fábio vem em 2014. Foi. Então, quando você vem, o seu background era todo de telecom, né? Você vem de telecom. B2C, mas B2B muito tempo. E aí você já vem com esse desafio de vender o novo produto, né? Por mais que já existia ali o colocation, tava a gente... Mas era o novo produto que estava no papel. Absolutamente embrionário. Assim, no papel ele era fantástico e a gente ainda tinha que testar. Então o Fábio veio para vender um produto... Era um sonho para virar realidade. Um produto que ainda não existia. Mas antes disso, qual foi a jornada para chegar até 2013? 2008... os clientes começaram a falar bem assim, já que você tomar conta dessa concentração, você pode me ajudar com os meus servidores, porque eles não têm resiliência, eu não tenho balanceamento de dados, eu não tenho alguém que toma conta do meu backup. E a gente começou a fazer isso dentro das empresas e ficou nítido para mim que existia um problema gigantesco. Em 2008, aqui em Espírito Santo, tinha aqueles apagões. E porque as máquinas, os no-breaks não eram preparados, toda vez que tinha um apagão desse, existia interrupção no serviço, perda de dado. E eu falei, se eu trouxer isso aqui para dentro da Aico, eu consigo manter eles funcionando, gerador, pessoas olhando, evita esse translado de você ter que ir até a empresa para ver se o backup funcionou ou não. Mantém tudo aqui, eu monto um time aqui interno para tomar conta disso. E isso escalou rápido e rapidamente o prédio que a gente estava não comportava mais. E aí a gente correu atrás de abrir o primeiro data center. Com gerador e no breaks. Uma estrutura já dedicada. Uma estrutura já dedicada para isso, com ar-condicionado dedicado para isso. E esse business começou também a rapidamente crescer. Então, ao invés de concentrar aqui, a gente tinha um outro site em Vitória, ali na Enseada, e começamos a concentrar esses dados ali. Dali, o que eu pegava? Eu pegava a máquina do cliente e levava para lá. Máquina de cliente normalmente era, às vezes, máquina montada, servidor torre, máquina montada, e eu comecei a perceber que a partir do momento que eu pegava aquilo para mim e desse problema, o cara não queria saber se a máquina dele era montada, se era velha, começava a virar o meu problema. Aí foi quando eu fechei uma parceria com uma empresa que você trabalhou, que ficava na Serra. Eu comecei a fazer um leasing de servidores HP, então eu alugava o servidor, comprava como leasing e alugava o servidor como serviço.
Porque na época era 1 para 1, eu não tinha como virtualizar um servidor, era uma máquina para cada cliente e às vezes uma máquina para cada função. E assim, era um business meio custoso, mas ainda assim era melhor eu diminuir a minha margem e ter um servidor novo em garantia para que não tivesse problema e não ter interrupção do serviço do cliente. E aí começa a nascer a característica de como a VIP Rede hoje Icor nasceu, né, em cima de necessidades dos clientes de tentar fazer que o serviço dele fique mais resiliente possível para dar continuidade. Sim. E a gente foi crescendo e pivotando em cima dessas justas oportunidades que foram aparecendo ao longo do tempo. E assim, aí em 2011, obviamente, eu lendo muito sobre computação em nuvem e virtualização, e eu vendo que isso assim já estava explodindo lá fora. Então, na época, existia um delay aí um pouco maior em relação às novidades do mundo para chegar aqui e virar realidade. A gente tinha essa vantagem de você estar conectado com dois mundos, né? A tecnologia não era tão facilmente disseminada. E eu comecei a ver assim, cara, isso aí é o futuro, eu tenho que dar um jeito de fazer isso. E começando a brincar internamente, né, de virtualização, não em grande escala, mas com os nossos próprios serviços. Falei, cara, isso é uma coisa que... Naquela época eu botava a mão na massa ainda, configurava VMware, fazia isso. Assim, E comecei a brincar com isso, falei, cara, isso daqui é o futuro, eu preciso de comprar um servidor de R$1 milhão que dá para colocar 4 empresas aqui dentro. Era mais ou menos isso na época. E aí, mais uma vez, a característica de abrir novas unidades de negócio baseado nas necessidades dos clientes da gente. E aí, tendências de mercado. E aí, cara, o que ficou nítido para mim, depois de uma... A gente teve uma queda, um caminhão que saiu arrancando vários postes na rua onde ficava o data center, e a gente ficou sem energia por mais ou menos... Era véspera de Natal, então foram quase 12 horas sem energia, que não tinha ninguém para consertar, e era uma área comercial, então não tinha aquela necessidade gigante de dar atenção, né? E essa queda de energia ocasionou que o gerador, que tinha 4 horas de tanque, eu não tinha um monitoramento do tanque de gasolina, então acabou a gasolina, o gerador parou, e eu parei todos os meus clientes de 7h30 da noite, na véspera de Natal, até a hora de fechar. Isso foi uma coisa muito traumática. E o que ficou nítido para mim naquele momento era que, assim, por que a nuvem não para, né? Que eu não entendia. O que a nuvem não para, não passa, o que é essa nuvem, o que eles fazem. E ficou claro que para você ter uma nuvem, você precisava ter... O que é nuvem, depois eu vou te mandar um vídeo explicativo. Tem um vídeo icônico aí. Eu sei qual é. Que eu vou te mandar o que é a explicação, a autoridade nossa. Então, assim, o que ficou nítido para mim é que tendo um site único, físico, isso nunca seria uma nuvem, e na verdade você precisava de ter, no mínimo, são 3 sites. Com 2 sites você consegue fazer replicação de dados, e aí que surgiu a ideia de a gente construir a nossa sede e abrir o segundo data center para a gente ter uma primeira operação replicada em 2 sites simultaneamente, para que se um site pegasse fogo, os dados do cliente estariam em outro lugar e a operação não ia ser interrompida. Aí dali, cara, foi o momento da entrada do Felipe e a entrada do Fábio no negócio, para poder a gente começar essa jornada de nuvem. E aí começamos a jornada de nuvem em 2013, onde ninguém falava de nuvem. Era basicamente vender gelo para esquimó, né? Você chegar no cliente, falar para ele que ele precisava tirar o computador dele dali e levar para a nuvem, um servidor, né? O cara no computador debaixo da mesa ali. E foi o primeiro... Foi uma das grandes... Acho que foi a primeira grande mudança de paradigma, efetivamente. Né? Porque por mais que a gente no primeiro momento a gente saiu de banda larga, né? Residencial para empresarial, estava no mesmo nicho. Sim. Ali a gente vai para um outro nicho que, cara, é completamente diferente, é um outro negócio. Sim. E aí o Fábio vem nesse momento, né? Atuando ali no comercial, com background todo de telecom, né? Sem ter vendido nuvem. Nuvem era um negócio ainda que pouco se falava, né? Ainda estava começando. E aí, Fábio, quando você veio assim, o que foi o primeiro grande desafio para tocar uma frente comercial de uma empresa que, a princípio, José fazia tudo, batia a cabeça, batia escanteio, cabeceava, defendia. Então, como é que foi? Qual foi o primeiro grande desafio, assim, em termos de tô assumindo uma área comercial
de um business que era mais ou menos parecido com o meu, mas ao mesmo tempo preciso desbravar algo que ninguém está falando ainda? O grande desafio, primeiro, foi entender e alinhar a expectativa, né? A gente alinhar a expectativa, o que realmente a antiga VIP Rede, agora a AICO, aí, a gente tinha de expectativa para os próximos anos, 5, 10 anos, a gente sempre estava se falando. Foi quando eu cheguei e vi esse data center recém-construído, vazio, e como principal objetivo a gente fazer essa parte de conversão para fazer a nuvem privada, sendo que os primeiros clientes foram esses clientes que o Beppe falou, que foram clientes de colocation, porque acreditaram na VIP Rede em colocar um equipamento lá, para tirar, por mais que seja um equipamento físico, mas tirar de dentro da empresa e colocar em um local com alta resiliência, alta disponibilidade, segurança física, refrigeração. E dali você fala, não, agora vai estar virtualizado, vai estar na nuvem privada da AICO, da VIP Rede. Então, você mudar tudo isso, que era novidade no Brasil, mudar tudo isso na mentalidade do empresário e, principalmente, você ter pessoas que realmente com você na equipe que acreditassem nesse objetivo, nesse projeto. Então, eu diria que o Fábio teve uma dificuldade tremenda, porque o mercado capixaba, especialmente, e essa foi parte da nossa história, era um processo de catequese. Sim. A gente não chegava num cliente que sabia exatamente o que ele queria, o que a gente estava vendendo. Fábio e Giuseppe tiveram um processo árduo e durante anos de catequizar o nosso mercado, que era já um pouco menos avançado do que os mercados fora do estado, né? Assim como a gente fez com o Cyber. Mas fora do Brasil mesmo, eu acho que em 2014... No Brasil, se falava muito pouco disso. Foi. Assim. A alavancagem mesmo foi ocorrer ali em 2016. Saíram ali os primeiros clientes em 2014 e 2015, mas foram 2 anos árduos de catequização, de realmente de você explicar quais seriam os ganhos, qual seriam realmente o valor daquilo, para depois realmente, a partir de 2016, ali onde foi o auge, 16, 17, 18, 19, onde teve aquele boom que realmente entrava... Agora você falando em 2 anos, cara, esse número 2 anos para mudar a mentalidade, ele ia 2 anos para fazer essa jornada, foram 2 anos para saiba alavancar. Eu ia comentar foram isso 2 anos e meio em São Paulo para São Paulo. E quer que eu te diga uma coisa que é característica da gente, pelo menos na minha percepção? Lá atrás, quando você consegue vencer a primeira batalha de entregar um produto de conectividade para um cliente corporativo e dar certo, aí é uma característica do mercado capixaba. Todo mundo se fala, o pessoal vai na onda. De novo aqui, quando você consegue catequese, traz o primeiro cliente, dá certo, ele replica e todo mundo começa. Só que aí você tinha um grande dificuldade, que era fazer alavancar e fazer dar certo uma BU nova, um produto, um serviço novo, mas manter o que fazia, o que a VIP Rede ali fazia, que era a Telecom, de onde ela foi fundada, da mudança ali de B2C para B2B. Posso piorar a história? A Telecom sustentou a operação de data center por uns 3 anos ali. Deixa eu jogar uma pitada. Acho que até 2018. 2018 era deixa eu jogar uma pitada aí para dar mais confusão aí. Você já está em 2016, mas em 2014, quando eu e você entramos, tem o processo que a gente ganha o Banestes e sai da Grande Vitória e passa para uma estrutura que está nos 78 municípios. Exato. Então, isso tudo acontecendo em paralelo à criação de uma BU nova. É isso que eu ia falar. Em 2014, além disso, a gente teve... A rede cresceu. Passou de 4 municípios, 5 para 78. E com isso vieram grandes outros clientes, graças a essa expansão da rede. A icônica frase, né? Progresso e ordem. Progresso e ordem. Vamos progredir, depois a gente organiza. Mas só sei que eu fiquei 7 meses fora da empresa Washington nessa época aí. Uns 6, 7 meses rodando. E nisso, trouxeram vários clientes. Esses clientes que a gente trouxe de telecom, para o mercado B2B, foram clientes que depois fizeram a conversão também para a nuvem privada. Eles, então, sentiram... Foi uma jornada, né? É que a gente fala, o jeito VIP Rede de ser, que agora é o jeito AICO de ser, que a gente falava, então ele tinha aquele momento de degustação, de experiência da VIP Rede, e depois falou assim, deixa eu estudar isso aqui, essa parte também que vocês estão falando tanto sobre nuvem privada, e realmente a gente teve um cross muito grande de cliente da base convertendo para a nossa nuvem. Avançando no tempo aí um pouco e assim, considerando a característica, eu acho que para a gente esse modelo sempre foi um modelo que foi uma escola, porque você vender, se a gente tivesse se proposto a vender algo que é pãozinho quentinho, que você basicamente vai disputar preço, que você vai disputar qualidade ali ou relacionamento, era algo mais simples. Mas se a gente olha na trajetória como um todo, principalmente o mercado capixaba, que é um mercado que
ainda não é tão maduro se você olha para outras grandes capitais, você começar a falar de conectividade corporativa. Foi um paradigma, então precisou de uma catequização. Você começar a falar de cloud quando ninguém falava. Foi mais uma catequização. E por último agora, cyber, né? Que foi o mesmo processo. Então, a gente fazendo um paliativo aí com, né, um comparativo com São Paulo, São Paulo a gente tem falado muito sobre isso, é um mercado muito mais maduro. Geralmente quando você bate na porta, a empresa já tem aquele serviço, sim, ela está trocando por algum motivo, por insatisfação ou por preço. No estado, existe todo um trabalho de mostrar o porquê que ele precisa, assim como foi feito com cloud, assim como foi feito com conectividade corporativa, mostrar a real necessidade daquilo, trazer o convencimento e aí, assim, conseguir alinhar valores, né? Aqui a gente é muito sensível a preço, alinhar valores e a partir dali conseguir fechar. Então, é uma jornada e eu acho que, assim, a gente cresceu muito em mercados que, historicamente, eles investem pouco em tecnologia, sim, que é o varejo e a saúde, porque são mercados historicamente... com margens pequenas. Muita margem espremida. Então, acho que escola melhor do que essa não existe. E com operação crítica, né? Então, bom frisar que a AICO cresceu em cima de clientes com operação crítica 24/7. Só botando um ponto importante que você falou, para a área comercial, é importantíssimo. Eu gosto muito de entrar em mercado onde tem muitos concorrentes, onde o mercado é maduro. Porque realmente é um mercado que você não vai ter esse tempo de catequização, mas sim um tempo só apenas de mostrar o seu valor, qual é o seu diferencial. E quando você confia no que você diferente faz, né? do momento que você pega um mercado que realmente não tem maturidade para aquilo que você quer fazer, quer prestar serviço, você tem que esse tempo de catequização aí, que mostrar o que é o produto, para depois mostrar realmente ter uma relação de confiança na sua prestação de serviço. Então, você pula alguma etapa. Então, por isso que eu sempre falo, eu gosto quando a gente chega, igual você falou de São Paulo, São Paulo está sendo uma grande escola para a gente, referente até a forma de abordagem comercial, de prospecção de abordagem comercial e até mesmo na ponta, na prestação de serviço. E a gente tem, com êxito, conseguido, aí, após 2 anos, com êxito, conseguir colher frutos aí, realmente, que está nos trazendo um grande diferencial no mercado nacional. Falando em diferencial, vou mudar um pouco aqui, né? Se eu for falar em diferencial o Giuseppe, o Fábio, que estão mais no dia a dia ali na ponta, acaba sendo um pouco mais clichê. Mas vou direcionar minha pergunta para o senhor, meu CFO, que está ali no script, que está ali no back-office ali, né, não tão no dia a dia com o cliente, não tão no dia a dia ali, mas que enxerga a AICO, né, por uma outra ótica. Então, se a gente fosse falar de diferenciais, né, o que você enxerga como alguns diferenciais da AICO hoje? Eu acho que o principal diferencial da AICO, de fato, são as pessoas, porque, conforme a gente acabou de falar, né, a trajetória da nossa empresa, ela é fruto de você enxergar a dor do seu cliente e tentar tratar essa dor de uma forma diferente que o mercado faz. E não só isso, não só a dor no que você já presta, mas, por exemplo, saímos de conectividade, criamos a BU de data center em cima de uma necessidade, de uma dor do cliente, e aí essa BU passou a ser a principal negócio da empresa, que aí, novamente, quando você está com a BU de data center e de conectividade, você enxerga uma outra necessidade, que é de cibersegurança, cria-se uma nova BU de cibersegurança. Então, esse processo todo, que foi construído em cima de enxergar de uma forma consultiva, está muito próximo do nosso cliente, não como um cliente qualquer, mas você é um parceiro. Você conseguir identificar de uma forma consultiva quais são as necessidades reais dele e tratar aquelas dores no dia a dia é o que faz a gente ser diferente no mercado. Acredito que não só o fato da gente ter uma verticalização dos nossos serviços é um diferencial, são poucas as empresas no Brasil que têm a gama de serviços verticais como nós temos. A gente tem concorrentes na área de conectividade, a gente tem concorrentes na área de data center, a gente tem concorrentes na área de cibersegurança, mas são poucos os concorrentes que têm todas essas áreas como nós. Só fazendo um resumo, eu acho que o nosso grande diferencial, a gente ouve mais do que fala. Exato. Muitos estão no mercado para ficar falando e vendendo o produto. A gente vou usar as palavras, só o nosso grande diferencial, a gente ouve mais do que fala. Eu vou usar as suas palavras aqui. Quantas foram as vezes que a gente enxergou no mercado
a gente chegar num cliente e ele achar que queria um negócio e a gente fala assim, não, você não precisa disso. Porque você ouviu o cara, o vendedor das outras empresas vai lá e quer fazer número. Ele quer isso, faz. Ele quer fazer número. Você não, a gente enxerga lá dentro qual é a real necessidade desse cara e muitas das vezes, cansei de ouvir em reuniões nossas de diretoria que, cara, o cliente queria A e eu acabei mostrando para ele que ele não precisava de A, ele precisava de Z. E ele custa menos da metade. Menos da metade e ele saiu super satisfeito. E muitas vezes o Z eu não tenho, tá, Felipe? O Z eu não tenho e falou, não tenho, cara, isso você não precisa disso. Não precisa do que eu tenho, mas você pode ir para lá que você vai ficar melhor. Isso. E aí eu lembro de você falando, o que dá mais orgulho é quando a gente chega e recebe uma ligação de um cliente perguntando qual é o carro que eu tenho, dica do qual carro que eu vou comprar. Que não tem absolutamente nada a ver com o negócio. Então ele passa a entender a gente não como um fornecedor qualquer, sim como um parceiro. Exato. E isso só pode ser feito, vocês estão lá na frente, mas quem faz esse serviço no dia a dia acontecer, de fato, são as pessoas que foram construindo a empresa conosco. A gente pode dizer que os nossos gestores aqui, inclusive, são todos gestores que nasceram dentro da nossa empresa, se tornaram gestores e aprenderam ao longo do caminho o nosso jeito de tratar. Você falou sobre isso, acho até engraçado essa proximidade com os clientes, até nossa área financeira. O próprio o gerente financeiro e toda a equipe, eu vejo essa proximidade também com o cliente, porque geralmente você vai ligar em algumas outras empresas, é muito frio, é um atendimento frio, um atendimento... Isso é um número. É exato ali e tal. Eu vejo essa proximidade, essa humanidade ali, realmente humanizado o atendimento e o contato nosso em todas as áreas. Então, são em áreas improváveis, como financeiro, eu vejo uma proximidade. Que deveria ser algo mais by the book, né? É. E é o que eu sempre falo pro time técnico, né? Assim, e a gente tem falado muito isso nas apresentações, tem falado isso muito para clientes que às vezes, né, são prospects que não conhecem a gente. A gente adora relacionamento. A gente, muitas das vezes, começa negócio, vira relacionamento, vira amizade. É muito comum hoje, final de semana, a gente tá com pessoas, tá com clientes que se tornaram amigos. Mas a gente não sustenta negócio com relacionamento. Não. A longevidade do negócio exato, tem que ser na qualidade do serviço. Porque se eu sustento negócio ruim com relacionamento, eu estou expondo ele, eu estou expondo o meu cliente, estou expondo o meu amigo. Você está colocando em risco o seu relacionamento. Exato, e assim, a gente vê muito comum hoje, né? A gente tem falado muito sobre isso nas nossas agendas também. Hoje, a gente tem entrado em muitas contas grandes por diretores ou gerentes que saíram de uma empresa, foram para outra empresa e estão levando a gente. Então, assim, isso é fruto do trabalho, isso é fruto da entrega, não adianta só o comercial estar lá fazendo um trabalho com o cara, saindo com o cara, levando para jantar, enfim, fazendo o hora bar ali. Se a entrega aqui ela não tiver contente e o cara não tiver tranquilidade, não sustenta. É o que eu vejo no mercado, né? Falar a gente é sincero demais. A gente é sincero demais. Já perdemos contas grandes por causa disso. Por ser sincero, né? E eu diria que... Perdi o fio da meada. Corta depois. Eu ia falar um negócio legal, mas perdi. Mas assim, hoje sustentar negócio com relacionamento não é sustentável. Então, a gente hoje tem essa característica de catequizar o time técnico, né? Hoje o time técnico, né? As gestões de primeiro nível ali, elas têm o nosso DNA melhorado, então hoje elas entendem qual que é o papel delas em em sustentar o cliente, em dar a melhor experiência. A gente é incomodado com o processo, com a jornada do cliente aqui dentro. Então, todo mundo tem que ter o mesmo objetivo, todo mundo tem que ter o mesmo propósito e tratar o cliente, que seja o cliente do mais barato até o cliente mais caro, da melhor forma possível. Então, nasce do comercial, nasce da arquitetura, nasce do técnico, nasce do pós-venda, nasce do financeiro. É o que eu falo sempre lá na área comercial, né? O Papai do Céu deu 2 ouvidos e uma boca. Então, você ouve mais do que você fala. Você entende a dor e de forma cirúrgica você vai lá... Assim, cara, no dia a dia, o que eu, assim, você dá 2 passos para trás e olha, o que a gente faz é olhar e pensar como eu posso melhorar isso para o meu cliente ser atendido de forma melhor, mais eficiente, com menor custo, benefício. E esse é o nosso dia a dia. O tempo todo a gente está junto discutindo essas melhorias, esses assuntos. E assim, e para a gente se perde nisso, né? Assim, são horas. Assim, e o que eu falo também, né? Isso vale para qualquer área comercial aí. Eu acho que antes de você querer fazer alguma venda, você tem que criar uma relação de confiança. Primeiro na pessoa que é o transmissor da mensagem
estão lá na ponta, eu, você, José Pissões de Insolação São Paulo, ou a equipe comercial. Primeiro com relação de confiança e depois com relação de confiança na empresa. Aí sim, depois você transmite sua mensagem, você ouve e transmite a mensagem. Eu acho que tem algumas etapas que através desse mercado aí um pouco mais maduro nos trouxe aí de aprendizado sobre isso. E esse mercado mais maduro é legal assim, né? Porque quando você vai lá, o cara já sabe o que ele quer, ele já sabe o que ele tem, ele sabe onde não está funcionando, então... Sabe aquilo que ele não quer. Ele sabe aquilo que ele não quer, então você vai para o mercado, você precisa se preparar muito mais, né? E aí vai de novo o diferencial técnico do nosso time, tanto o time pré-vendas quanto o time técnico efetivamente. Porque você às vezes tem 3 minutos, 5 minutos para chamar a atenção do cara e encantar ele, para ele poder te dar ouvido para os próximos 30, 40, 50 minutos ali. Então, entender que é um cliente muito maior, muito mais maduro, te faz preparar, te faz estudar, sai do automático e você vai calçado com o que você tem de melhor recurso para poder chegar lá e ter uma conversa de igual para igual. Porque, historicamente, infelizmente, e a gente vai falar rapidinho sobre também o processo de rebrand e afins, que tem muito a ver com o que eu vou falar aqui, quando a gente chega no mercado em São Paulo maduro, que a gente entrega um cartão com DDD 027, acaba gerando um baita preconceito, porque, infelizmente, a gente ainda não é visto como um grande polo. A gente não está no eixo A ali gente não tá no eixo, da exato. tecnologia, né? A gente Então, não está no eixo. Quando se fala em tecnologia, a gente não está no eixo ali que realmente se fala tecnologia. Então, tem aquele realmente, aquele um pouco, vamos falar, não, um pé atrás, falando assim, poxa, os caras capixabas ali, será que eles têm realmente alguma relevância, algo a agregar no dia a dia, no mercado tomador de São Paulo? Então existe essa... E isso é um dos motores que tem motivado a gente, cara, cada vez mais a gente desafio, mostrar. E aí, né, é um trabalho que tem sido feito por algumas mídias também, né, alguns movimentos, de levar um pouco... Eu já escutei de vocês em reuniões nossas anteriores que já tiveram grandes clientes em São Paulo que a gente conseguiu entrar pela primeira vez e nossa equipe técnica estava receosa porque a gente achava que não tínhamos prestado o serviço da melhor forma possível, porque a gente achava que podia ser bem melhor. E o feedback que o cara deu pra gente foi de que a gente foi o melhor serviço que eles já tiveram na história. Exato. Então, assim, demonstra que a gente está sempre insatisfeito com o que o cliente está enxergando, que é muito bom. É raro, mas acontece com frequência. Exato. E é o que tem feito a gente ganhar mercado, né? E a nossa missão é exatamente essa, né? Levar para São Paulo e os grandes capitais o serviço diferenciado e eles, de fato, conseguirem enxergar o Espírito Santo, né? Assim como... A gente tem vinculado muito, a gente tem algumas figuras icônicas aí, como o Friseira, né? Ricardinho, que está sempre com a gente aí, está sempre divulgando o nosso Espírito Santo para o Brasil. Tem agora um grande parceiro também, vale frisar, o Thiago Santos, do Lead, lá do João Dória. Tem feito um trabalho absurdo. E diversos alguns outros parceiros de forma direta e indireta que impulsionaram aí a VIP, Rede, agora a Aico. Nossos clientes que ajudaram a construir esses serviços todos das BUs ao longo do caminho. Muitos clientes vieram de indicação de cliente da base. Que é a grande maioria hoje, né? Assim, isso é legal. Mas, falando sobre Aico e VIP Rede, Fábio, eu queria entender, cara, em que momento que a gente teve a percepção que precisava... Eu sei que essa história ela é cômica, mas acho que nada melhor ninguém melhor do que você que está na ponta do comercial ali, sentindo as dores, enfim. Em que momento a gente percebeu que VIP Rede ou VIP Red não era mais legal? Essa já é uma das razões. Essa é uma das razões. Não era mais legal pra gente seguir, que a gente precisava, de fato, mudar o nome, fazer um rebrand. Tá certo. Ótima pergunta, Gui. Esse momento, ele sempre existiu, tá? É bom deixar claro que esse momento de inquietação pela uma mudança devido ao nosso... a mudança do nome devido ao nosso... essa pivotagem que vem ao decorrer dos anos. Essa inquietação, ela sempre existiu desde o momento quando o Beto falou de B2C para B2B e no momento ali do Data Center em 2008 para o colocation e depois nuvem privada ali em 2012, 2013, iniciando ali realmente ali. Essa inquietação aí sim que veio à tona porque já estava incomodando o nome porque ele não representava mais o que a gente estava fazendo no mercado e o que a gente estava se propondo nos próximos 10 anos como ser líder aí no mercado de nuvem privada, capixaba, depois a gente falou aí região sudeste, a gente foi mudando várias vezes aí a parte de visão e valores
com o crescimento da empresa, mas então veio desde lá de trás, essa quietação já existia. Mas ela veio à tona mesmo quando, após a criação das BUs, né, da fusão com a ITmaster e a criação das BUs de cibersegurança e serviço especializado, onde a gente realmente viu que o nome VIP-Rede, ou o mais conhecido como a gente falava VIPRED, perguntava junto, separado, eu já não tinha mais cabeça ali para ficar explicando. Mas explicar por que a gente fazia cibersegurança e data center e o nome VIP-Rede, porque ele ligava muito de onde a empresa foi originada, que era de telecom, que era um operador de telecom. Então, com isso, ela tomou força após essa fusão e a criação das BUs e também com a expansão para outras geografias. Você disse que uma vez até acharam que a gente fazia rede de varanda, né? Existe uma empresa chamada também VIP-Rede, proteção lá e tal, que é para a parte de rede de varandas. E é uma empresa muito famosa aí no interior de São Paulo, Campinas. Isso. E com isso a gente foi e contratamos uma consultoria daqui e de São Paulo para nos apoiar nesse rebrand. E mais um rebrand, quando a gente fala aí, diversas empresas passam, é uma mudança leve na logo, uma mudança, como a gente já fez aí no decorrer dos anos, uma mudança ali na identidade visual, na identidade visual da marca, então, mas a gente fez total. Iniciamos aí com a consultoria com a definição do nome Aico, e depois realmente toda a parte de paleta, de cor, qual seria a cor que ia nos representar, o que seria realmente... Qual é o animal que nos representa. Até isso teve. Mas foi um processo interessante. Não, foi um processo muito legal com o Breno lá da UP. Foi uma jornada brilhante, assim, ele foi muito assertivo. Conseguiram captar exatamente o que a gente queria. Mas, assim, para mim, quando a gente começou em São Paulo, Fábio, você tentar explicar, eu sou da VIP-Rede, aí, assim, já era nós tentando entrar no mercado gigantesco. A gente e antes era VIP-Rede Telecomunicações, depois a gente mudou para VIP-Rede Tecnologia, mas mesmo assim tinha um VIP-Rede na frente e era difícil. E ali ficou nítido que era insustentável isso. Não dava. E aquilo ali estava incomodando a gente muito. E também, qual foi a estratégia? Criar um nome de forma abstrata, um nome que realmente não remetesse a nenhuma das 4 BUs que a gente estava posicionado, de forma agnóstica, para que não sei, gente, daqui 10 anos a tecnologia ela anda a passos, né, ela voa. E daqui 10 anos ou 5 anos a gente criar uma outra BU, ou pivotar totalmente a empresa para algo da tecnologia que hoje a gente não faz, e o nome então novamente não remeter. E o nome continua, né, gente? O nome Aico, assim, acho que ele é um nome... E acho que é um nome que precisava ser falado em vários idiomas, né? A gente tem, a mesma pronúncia em qualquer idioma. É um nome curto, simples, fácil de falar, fácil de dicção em qualquer língua, tudo. E aqui no Espírito Santo especificamente, as pessoas conheciam muito o VIP-Rede e eu sinto que a gente conseguiu transplantar de para mas marca é legal. Isso foi de uma vez só, né? Mas é legal. A gente mesmo, fez essa conversão aí de nome muito rápida, assim, internamente. Mas os próprios clientes, a gente tem aí diversos clientes que aí eles vão falar da gente, não, então porque é VIP-Rede, é o cara, me perdoa, mas é porque eu já tô 20 anos aí com vocês, como VIP-Rede, de uma hora para outra, não dá para mudar para Aico. E aí o mindset. E é engraçado isso. É uma característica até nossa, né? Se a gente for olhar assim, falando, né, da empresa, a característica do negócio como um todo, né? A gente hoje tem clientes que estão com a gente desde o início. Sim. Há 21 anos, 22 anos. A gente tem funcionário que tá desde o início. Exato. Então, assim... Tem funcionário mais antigo do que o José. Que tá aqui antes da chegada do José. É verdade. E assim, como característica do negócio, né, você ter o nome, que eu acho que foi assim, foi um processo muito louco, mas muito assertivo e ao mesmo tempo muito fluido, né? Acho que a gente tem, até no período, a gente tinha basicamente 5 pessoas que estavam à frente desse processo. Foi fluido pra gente, né? O pessoal do marketing, acho que a história para eles é um pouco diferente. Essa fluidez. Não, mas assim, você pensa no seguinte, quando você vai fazer um processo que a gente fez, que foi troca de marca, troca de nome e afins, cara, dificilmente acerta de primeira. E acertou de primeira. Não, foi o nome foi, né? Por mais que tiveram alguns brainstorms com relação ao nome, mas assim, foi um nome que foi muito rápido de ser escolhido. A identidade visual foi de primeira. Na primeira apresentação, a gente já falou, cara, é isso. Mas assim, cara, mas o que eu achei o mais legal, o mais foda de tudo que aconteceu foi que a gente não mudou só o nome e uma logo. A gente pegou aquilo que a gente era
e mudou completamente o posicionamento. Era impossível a gente era aquilo como VIP Rede, mas era impossível de ser o que a gente era com aquele nome. Exato. Em algum momento E a gente conseguiu traduzir tudo aquilo que a gente era, o que a gente e o que a gente queria ser nesse rebrand. Como a gente queria se posicionar realmente, que era uma empresa de TI, uma empresa de tecnologia. E o impacto foi, assim, absurdo. Assim, o efeito de imagem para quem não conhecia a gente foi meio que instantâneo. A adesão foi instantânea. E você vê que assim, cara, hoje quando você chega, né, a gente que passou por esse processo de, cara, tô em São Paulo como VIP Rede, tô em São Paulo como Aico, a diferença como as pessoas recebem, falam da gente, Sim. né, como, pô, cara, vocês são do Espírito Santo, né, começou mas a fazer... era a mesma coisa, né? Exato, Só não mudou, exato, só mudou a identidade. Então, Impressionante o poder da marca. a gente vê como, de fato, o poder da marca, a identidade visual, né, a autoridade que tem se gerado com o nome Aico ali. E parece, né, olhando essa jornada dos 20 anos, parece que sempre foi Aico, né? Agora, para mim, agora aparece, exato. Eu não me lembro, assim. Falar o nome mais VIP Rede e realmente, mas é o que transmitia. Então, de forma resumida, essa quietação sempre existiu, só que a gente estava aguardando ali o momento exato e que se fazia necessário para o mercado. E para o mercado capixaba, nessa expansão de produtos e serviços, realmente como o nome tinha relevância de anos e anos de reputação na tecnologia, a gente foi meio que empurrando com a barriga aquilo ali. Mas no momento que você voltou o pé para fora e que você começou a ser questionado pelo nome, fala assim, pô, mas você vende o quê? Exato. Pô, você vende o quê? Cara. Crise de Aí identidade. você fala, peraí, eu na minha cabeça eu sei o que eu vendo. Não posiciona, mas o mercado não sabe. Então, primeiro, o mercado também tem que saber. Então, foi nesse momento que ela falou, não tem mais jeito. Agora vamos partir para a mudança. Sem volta. E acho que foi muito assertivo, né? E talvez, não sei verdade, se foi... Cara, a única pessoa com mais acanhada de todas com essa mudança foi você, Foi Guilherme. eu fui o mais, Você era o mais assim. relutante. Foi, Não, sim, eu lembro de do Guilherme, a primeira vez que a gente falou assim, vamos matar a Hitmaster. Foi. Vamos matar a Hitmaster. Não, Pô. que o mercado vai enxergar. Apego, né, cara? Então, assim, mas Tá hoje a Mas gente... também foi o que abraçou mais rápido também. Foi. Eu tenho essa característica. Você é o que Eu sou- menos eu sou- assim, depois... Ah, já foi, não tem mais eu jeito, sou difícil e sou fácil. Então, eu acho que assim, acho que aconteceu no momento que tinha que acontecer. Foi talvez, acho que, né, não acredito ter sido tardio, e sim, acho que foi um momento Não, certo. Tinha equipe, pessoas, o poder de contratar bons serviços, assim, cara, assim, há 5 anos atrás teria sido um desastre. Então, assim, eu acho que talvez a gente forma não que- tivesse conseguido chegar Não, onde mas chegou. a forma que foi feita de comunicação para o mercado, para os meios de comunicação, para a nossa base, a conversão no site e redes sociais ao mesmo tempo, na hora que a gente estava comunicando para o mercado capixaba. Foi tudo feito de forma realmente Sim. Então, assim, Foi uma cirúrgico, operação foi Foi cirúrgico. uma operação militar Foi. e deu muito certo, mas eu não acredito que há 3 anos antes a gente teria Condição de conseguido fazer. fazer. Concordo. Teria Isso aí. sido... E assim, né, o apego aí, né, eu sou o último que cheguei e é o que mais ficou apegado, né, então... Não, você não ficou... Assim, você ficou... Foi o mais, assim, que espantado na hora, assim. Foi. E eu fiquei curioso na época. Eu falei, pô, por que o Guilherme Tá Quem tá tão apegado à tão marca, né? apegado ao nome. É verdade. Mas foi o mesmo processo com a Hitmaster, né? Então a Hitmaster foi uma criação do zero. Sim. E quando a gente juntou isso, né? Foi, cara, como é que a gente mata um nome que acabou de crescer? Enfim, mas, de novo, né? Foram decisões que foram muito assertivas. Fez a Icos Não, naquela só época. matamos Exato, a Hitmaster, exato. agora matamos o VIP Rede, agora criamos uma coisa nova. Maior, muito melhor. Nossa, E que maior. é fruto das melhor. duas que vieram no passado. A gente Exato. não pode negar o passado, não. Isso Exato. mesmo. Então, assim, a gente cria uma marca nova, uma empresa nova, com background de mais de 20 anos, Exato. com um time especializado. Então, acho que é o melhor dos mundos, né? A gente Multidisciplinar. nasce novo com uma baita experiência e com uma baita bagagem, né? Exato. Então, é basicamente um Benjamin Button, né? Exatamente. Não sei de onde você tira essas coisas. Não, mas você cara, mandou meu agora, caderninho você- de piada Olha lá. ele anda sempre atualizado. Agora eu tô fazendo ele digital para ter respostas mais rápidas. Entendi. Mas, falando de futuro, né, a gente, né, frisou muito aqui sobre a capacidade que a gente teve de pivotar, a capacidade que a gente teve de se reinventar, a capacidade que a gente teve de, certa forma, matar alguns business que nos trouxeram até aqui, Sim. mas que foram muito importantes, mas nos ajudaram a crescer, mas a gente entende que o mercado mudou, que as necessidades mudaram, Sim. e a gente está aqui para servir o cliente da gente, Exato. para ser relevante, que acho que
é o nosso maior desafio, né? A gente tem algumas discussões sobre os próximos 5 anos, 10 anos, a gente disseminar o nosso DNA, a gente conseguir fazer com que essa operação ela se torne cada vez maior. A gente está aí hoje em praticamente 250 pessoas e a gente tem uma missão gigante que é replicar cada vez mais o DNA dessas pessoas, os nossos DNAs melhorados com o DNA das pessoas, para que cada vez mais a empresa tenha o mesmo ritmo, o mesmo propósito e a gente consiga cada vez mais se dedicar à melhoria, a se dedicar ao crescimento da empresa como um todo, a expansão, né? A gente, nos últimos 2 anos aí, tem estado numa rotina absurda de ponte aérea Vitória, São Paulo e outros estados, né? Levando o nome da Icon. Assim, a gente nunca trabalhou tanto. Exato. Mas nunca foi tão legal Nunca trabalhar. foi tão legal trabalhar exato. tanto. Então, assim, a gente tem uma missão, né? Ainda que é fazer cada vez com que essas pessoas que estão chegando agora entendam o que é ser Icon, o que é estar na Icon. A gente tem tido alguns feedbacks legais de pessoas que não tem nada a ver com o nosso negócio, do tipo, cara, eu vejo vocês na rua, eu vejo propaganda, eu vejo uniforme e eu tenho baita vontade de trabalhar nessa empresa. Então, cara, acho que não tem orgulho maior, chega aqui até dar uma arrepiada aqui, não tem orgulho maior de conseguir se tornar essa referência, as pessoas enxergarem a gente como referência e querer trabalhar aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio de chegar cada vez mais longe e se manter cada vez mais relevante. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, a gente tem essa característica de pivotar, a gente tem essa característica da excelência, a gente tem essa característica do relacionamento. Se a gente olha para uma ótica de 5 anos, é uma pergunta bem provocativa aí, e eu queria dividir com vocês. Podemos reduzir para 3, que eu acho que 5 anos se tornou muito longo dentro de um ecossistema de tecnologia. Uma velocidade que o mercado está aí, que a gente está... O mundo, né? O mundo como um todo. Mas, Guilherme, eu acho que essa pergunta tem que ser para você, né, cara? Que você é a peça mais nova. Você, obviamente, escolhido para estar na frente dessas pivotagens. Eu acho que tem algumas... A gente está da mesma forma como a gente criou todas as BUs. Existem algumas BUs tomando forma agora. Nesse exato momento. E é óbvio, pelas interações que a gente está tendo com os clientes em São Paulo, em Vitória, em eventos, são serviços de grande necessidade que vão ter impacto gigantesco nos negócios aí dos nossos clientes, né? E assim, não adianta ser modesto, você tá à frente dessas operações. Eu só sou uma peça dessa grande engrenagem. Não, você é uma peça dessa engrenagem, mas assim, mas você e seu time, obviamente, né? Que seu time é muito foda também. O time, exato. Vocês estão na frente de algumas questões que a gente trouxe para dentro de casa. Estamos resolvendo vários problemas para melhorar a vida dos nossos clientes, melhorar os nossos serviços, aumentar a nossa eficiência e, no processo, a gente descobre que quase todo mundo vai precisar... Tem as mesmas dores que a gente e, de alguma forma, esses serviços se encaixam dentro da grande maioria dos nossos clientes e é uma grande oportunidade de, mais uma vez, a gente encaixar esses serviços dentro dos nossos clientes existentes e clientes que não são clientes e coisas que vão ter um impacto absurdo. Exato. Eu tô fazendo um mistério aqui, né, gente? Mas isso seria minha próxima pergunta. A gente vai dar spoiler ou a gente vai deixar aqui no mistério? E vai ter spoilerzinho? Tá, então acho que é legal falar mesmo um pouco porque a gente vai ter algumas apresentações, né? Então, exato. Não é segredo. Alguns já estão sabendo, alguns já estão usando. Alguns já estão usando. De forma diária, assim, para resolver... Acho que tem uma história, né? E aí, de fato, né? É o time, né? Eu sou só uma peça da engrenagem que tenho provocado, que tenho fazendo perguntas idiotas, como diria o Zambon, mas que às vezes surte alguns efeitos e a gente tem se provocado, né? Eu acho que assim, como jornada de qualquer empresa de tecnologia, a gente sempre se preocupou e focou no nosso cliente. Sim. Então a gente nunca olhou para dentro de casa com uma ótica de cara, eu preciso olhar para dentro de casa e entender também o que... Porque apesar de ser uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa. Sim. A gente tem contas a pagar, a gente tem contas a receber, a gente tem RH, a gente tem financeiro, a gente tem DP. Então, a gente tem uma estrutura de empresa... Todos os problemas como qualquer outra empresa. Então,
quando a gente começou, né, o movimento, a gente entendeu que, eu acho que o primeiro start ali foi o que nos trouxe até aqui, parece clichê, mas o que nos trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai levar a gente daqui para frente. Exato. E se a gente não começar a olhar com uma ótica de preciso olhar para dentro de casa e entender o que eu posso melhorar, eu acho que a gente está fadado a não conseguir escalar, porque chega num determinado ponto, e aí acho que conversas com muito cliente que virou amigo, que está acostumado a ecossistemas grandes, que viram transformações de empresas, e aí é uma característica interessante nossa, que é, quando você vai para um mercado maior, às vezes o cara vai lá, traz um cara de mercado, o cara faz esse movimento. A gente está fazendo esse movimento com base no que a gente conhece, do que a gente entende que está certo. Obviamente, poderiam ter caminhos mais curtos, mas a gente está fazendo do jeito Aico de ser. Exato. Então, acho que o resultado talvez seja um pouco mais lento, mas vai ser muito mais personalizado, muito mais ligado ao que a gente de fato se propõe e faz há 20 continua, anos. tá? Ninguém sabe o que ele tá Não, falando. vou chegar aí ainda. Mas assim, o que é legal, assim, a gente entendeu que precisava mudar, precisava organizar a casa, precisava ajustar processo, porque a gente perdia ou perde ainda, né? Tá um processo vivo. Muito tempo, às vezes, tendo discussões de coisas que eram simples e que poderiam não depender de grandes movimentos para fazer, ou de grandes pessoas, ou muita gente para fazer alguma coisa. E a gente entendeu que precisava organizar a casa. E aí foi quando nasceu o nosso movimento, inicialmente de organização de processo, de reestruturação do time de TI interna, integrações de sistemas. Então, durante muito tempo foi progresso e ordem. Então, agora a gente está na fase de ordem para continuar o progresso. E a gente viu a necessidade de cada vez mais ter automações. Veio o advento da IA, que se tornou um boom e hoje todo mundo fala de IA. E a gente entendeu que boa parte desse movimento de automação, de processo, RPA e IA, ajudaria a gente a resolver os nossos problemas. E aí a gente entendeu que o estalo, e aí entra a parte do porquê fazer gestões de pessoas que, cara, o motor são pessoas. Sim. Então, se a gente não engaja a cultura, se a gente não engaja as pessoas, começa a criar uma cultura das pessoas participarem, das pessoas tomarem decisões juntas, das pessoas mudarem a cabeça, a gente não consegue avançar. E a gente percebeu que a gente faz algumas coisas da mesma forma há 10 anos. Então, o primeiro estalo foi engajar as pessoas para, cara, vamos fazer diferente? Se vai dar certo ou vai dar errado, a gente não sabe, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Vamos junto. Vamos junto? O que a gente precisa? Então, a gente começou um movimento de juntar as pessoas, né? Um movimento de... A gente estava com um problema cultural de áreas, então a gente começou um trabalho de juntar as pessoas, elas entenderem que elas têm as mesmas dores, que elas jogam no mesmo time, que elas estão remando para o mesmo lado. Lá fora a gente tem BUs, aqui dentro é uma empresa exatamente. Flat. E assim, as dores, elas se complementam. Às vezes, o cara que está na mesma empresa resolveu um problema de uma outra forma. Então, a gente começou a juntar as pessoas, a gente começou a enxergar pequenas mudanças, como, por exemplo, pessoas que nunca se falavam começaram a almoçar juntas. Então, você sai um pouco do eixo profissional para o eixo pessoal. Pessoas que não se falavam começaram a fazer churrasco juntas no final de semana. Então, acho que esse foi o primeiro grande passo que a gente deu. A partir dali, começou-se movimentos de vamos começar a disseminar conhecimento. Veio o nosso primeiro grande workshop, que acho que para a gente foi um baita de um divisor de águas, que foi em parceria com a FGV. Juntamos 60 pessoas, pegamos 3 pessoas chaves aqui dentro que estavam altamente engajadas, né? O Fernando, o Vinícius Camata e o Diogo, que são pessoas que estavam muito fortes nessa jornada de automação. E um parêntese, né? A automação nasceu como uma sobrevivência da nossa área de segurança. Exato. Mais uma vez, pelo incômodo da gente entender que a gente precisava ser diferente e que o modelo de entrega de um serviço de segurança é crítico e não tem margem de erro, mas ao mesmo tempo, se ele não for bem estruturado, ele não escala. Sim. Eu vou ter que ter uma necessidade absurda de gente. E aí, na verdade, para mim, assim, foi quando a gente realmente criou esse movimento, criou essa BU. A necessidade de ser diferente, ser mais competente, mais eficiente do que Exato. o que estava acontecendo ali não na hora. Não ser mais do mesmo. Não ser mais do mesmo. Foi isso que,
para mim foi o divisor de Foi o águas. estalo. E aí, quando a gente começou as primeiras discussões, a gente começou a resolver alguns problemas, né? A gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas Sempre teremos. a gente começou a resolver alguns problemas e a gente entendeu que esses problemas que a gente estava resolvendo, os clientes da gente também tinham. Então veio a primeira conversa baseada em voz da minha cabeça, que foi, cara, eu acho que isso aqui tem algum momento, isso pode virar uma unidade de negócio. Automação e adoção de inteligência artificial para integração, resolução de problema, automação de processo repetitivo. E aí eu fui falar isso em voz alta perto do Giuseppe e perto Não do pode. Fábio, Não pode. né? E No outro dia, no outro dia a gente já estava vendendo isso, cara. E obviamente, assim como as outras áreas, a gente começou com resolução, nesse caso específico, resolvendo problema interno, mas a gente entendeu que isso tem um potencial absurdo Sim. de escalar e continuar ajudando os clientes da gente no processo de transformação digital. E o que a gente percebeu diferente de tudo que a gente já vendeu até hoje, o que a gente está se propondo a fazer, hoje ele está muito mais ligado ao negócio do que à tecnologia. Uhum. Então a gente está resolvendo, muitas das vezes, problemas de negócio. Uhum. Então eu estou falando com o dono, Sim. eu estou falando com o cara que paga a conta. Outra plataforma. É outra postura, é outra conversa, é sair do bit byte do técnico e falar, cara, eu consigo gerar uma eficiência de X% no seu processo, eu consigo te gerar uma redução de X% no seu processo, simplesmente imergindo no processo, entendendo o que precisa ser feito e a partir dali trazendo o ferramental. Então, até numa das palestras que a gente tem feito, eu falo muito sobre isso. IA não pode ser só hobby. Ela precisa resolver algum problema, ela tem que ter algum propósito. Então, antes da gente definir qual vai ser a ferramenta, Principalmente não pode ser só custo. Né? não pode ser só custo. Ela tem que gerar eficiência, ela tem que gerar ou receita nova, ou ela tem que reduzir custo. Exatamente. Então, a gente tem esses 3 pilares que a gente fala muito com o cliente. Então, eu preciso procurar incansavelmente por qual problema eu quero resolver. Exato. Quando eu encontro qual o problema, e, cara, muitas das vezes o problema é 15 minutos de conversa. Exato. O que toma 80% do seu tempo hoje. Então, a gente entendeu que isso está muito mais ligado ao negócio, e aí vai ser uma nova mudança de cultura, de postura, enfim, mas diretamente ligado à experiência do cliente AICO. Trazer para o cliente AICO a melhor experiência, a melhor jornada e, de fato, continuar se tornando relevante. Então, se eu for olhar para um horizonte de 3 anos, né, respondendo à pergunta original, eu acho que a gente está construindo algo totalmente diferente do que o mercado está fazendo, sem ser muito clichê. A gente genuinamente vai se tornar uma das referências em cibersegurança no Brasil. Com certeza. E, quiçá, na América Latina. A gente tem um potencial absurdo para isso. A gente está construindo algo sem precedente. Adoro quando o Guilherme fala assim. E eu acho que a gente tem uma capacidade absurda de fato, mais uma vez, pivotar o nosso negócio. E em 3 anos a gente está falando muito mais sobre automação, sobre IA, sobre segurança, sobre como esses mundos podem se coexistir, né? E devem se coexistir. coexistir. Eu acho que não é mais se vão e sim eles precisam, é um diferencial de continuidade, Sim. né? Não é mais um diferencial só competitivo, e sim um diferencial de continuidade. Então, eu acho que o futuro nos reserva algo grandioso. Ao mesmo tempo, me preocupa muito o como a gente vai escalar isso e conseguir fazer com que as pessoas que estão com a gente, elas já estão nessa jornada, mas elas precisam e vão ser muito melhor do que a gente é hoje. Já foi mais difícil, hein, Guilherme? Já foi mais difícil. Já foi mais Hoje, difícil. hoje eu consigo enxergar com mais nitidez. Isso já Então, foi mais difícil. Hoje eu acho que a gente está... Tá caminhando. Tá caminhando sim. em passos bons, né? Então, acho que o futuro próximo nos reserva grandes... O time que lidera hoje todas as nossas BUs, ele amadureceu aqui dentro, então ele conhece todas as dificuldades que nós tivemos para chegar até aqui. Todas as dores. Eu diria que estão extremamente preparados para chegar até nesse ponto que o Guilherme está colocando para o futuro. Cara, assim, e a capacidade também da gente de atrair talento e cultura, porque a gente, assim, ou cultura e talento, né, que a gente contrata cultura com talento. Exato. Está num momento muito legal, assim. Exato. A gente está no nosso melhor momento, Exato. né? E a gente tem cada vez mais, e o legal que é, né? Obviamente, você sempre vai ter pessoas que não têm o nosso DNA. Sim. Mas cada vez mais essas pessoas estão entendendo que aqui não é o lugar delas. Exatamente. É um processo Eu ia natural, falar isso agora. Primeiro, acho orgânico. que em busca de talento, a gente está em busca de esteja alinhado com o nosso DNA.
o talento, eu acho que ele se tornou secundário, porque se você tem um talento que ele está desalinhado com todo o resto do time, todo o resto da empresa, então, realmente, primeiro eu acho que alinhamento de expectativa, alinhamento de DNA, vamos caminhar juntos, de mãos dadas, vamos, então beleza, aí depois você vai para os skills ali que realmente estão dentro do que você almeja para aquele profissional. E hoje é até uma mudança de postura do nosso processo de recrutamento e seleção, né? A gente hoje está buscando muito mais soft skill, aquelas pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, que querem se sentir pertencentes, que de fato querem construir algo diferente, e o hard skill, o conhecimento técnico dela é secundário, adquire, né? Então, não adianta eu pegar um cara que é muito bom tecnicamente, mas o DNA dele não é o nosso. Ele vai destruir uma equipe, destruir o convívio, destruir a harmonia. E a gente já teve maus exemplos disso aqui dentro, né? Então, aprendizados, né? Aprendizados. E a cultura, o clima da empresa hoje é algo absurdo, né? A gente fala isso muito em São Paulo. Apesar da característica geográfica do Espírito Santo, hoje as pessoas brigam para vir para cá, né? Ninguém quer ficar de casa. Então, as pessoas que estão no escritório, a gente hoje, vira e mexe, tem problema de não ter espaço. Então, inclusive, tem mais espaço para a gente expandir aqui embaixo, que vai... Em breve, se Deus quiser, abriremos mais um espaço ali embaixo com uma novidade legal, né? Se der certo com aquilo que a gente estava... Vamos dar spoiler ou não? Não, né? Isso ainda está muito embrionário, né? Então, eu sou spoiler, eu muito suspense, Guilherme. Mas assim que é legal, porque aí, cara, é o call to action do marketing. O cara vai ligar para poder saber. E assim, é legal que nessa jornada a gente tem conversado muito com muita gente grande, muita gente interessante, né? Eu acho que o benchmark para a gente tem sido um diferencial. É sentar com grandes empresas, entender quais são os projetos de transformação digital e de projetos disruptivos que eles têm feito, e tem trazido muita ideia legal e muito insight. Então, assim, insight para a gente trabalhar. A gente fez recentemente o nosso programa 2 anos em 6 meses. Exato. A gente fez a camisa promocional e as pessoas, né, se for difícil eu faço, se for impossível me dá mais 5 minutos. É o espírito da energia da Aiko hoje. Então, acho que o nosso futuro nos reserva grandes, boas surpresas. E essa característica, né, que a gente falou até agora, de atender várias verticais, várias BUs, é o que faz os nossos contratos serem tão longevos como são. Exato. Né? E a gente dá mais gana para a gente manter isso como característica principal da empresa, porque a gente não é só mais um parceiro. Exato. A gente é um... E a gente fala isso muito lá, né? Quando a gente não tem necessidade de grandes investimentos, a gente não tem cláusula contratual para segurar o cliente, para sair com multa. Então, isso para mim é uma... Você vê na cara do cara, ele olha assim, primeiro ele não acredita, né? Pô, cara, vocês são loucos, vocês são malucos. Não, você olha mentira, tem uma pegadinha, vai ver a cláusulazinha escondida. E, cara, não adianta o cliente estar com a gente porque tá amarrado. Ou tá... E quantos foram os clientes que saíram e voltaram? Exato. Ao longo desses 22 anos. Muito. É isso. Saem, vem que o negócio lá fora... Sempre de braços abertos. Exato. Bom, a gente está caminhando para o nosso final. Acho que hoje foi um episódio mais do que especial, né? A gente está lançando aí essa série de episódios do Aiko Insightcast. E a gente tem o objetivo desse podcast de trazer clientes, trazer parceiros, para poder falar de fato sobre a realidade, sobre a tecnologia, sobre automação, sobre pessoas. Eu acho que é o motor que move o nosso negócio hoje, são as pessoas. Sim. Então a gente quer cada vez mais trazer clientes para falar da experiência, para falar das dores, colocar pessoas que estão no dia a dia, que às vezes só fala por chamado, só fala por telefone para poder interagir. Então é um espaço que a gente breve vai estar aí abrindo para mais clientes, mais amigos, né? Mais clientes parceiros. Se tornaram amigos. Exato. E aí a gente está caminhando para o final e eu queria trazer aquela clássica pergunta ou aquela clássica provocação. Acho que é a melhor definição, aquela provocação. Queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de encerramento que seja sobre tecnologia, sobre perseverança, sobre empreendedorismo, sobre crossfit, sobre cavalo, enfim. Cada um deixasse sua mensagem de encerramento para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Fiquem à vontade para deixar aquela mensagem. Cara, para mim, gratidão a ter sempre tido saúde para poder enfrentar todos esses desafios. Gratidão principalmente pelos nossos clientes e colaboradores que nos apoiaram nessa jornada até agora, assim, a confiança dos clientes e os esforços absurdos aí que foram envolvidos por todo mundo que passou aqui pela Aiko durante esses 22 anos.
E falar que, assim, a essência da empresa, ela nunca mudou e o que depender da gente, ela nunca vai mudar. E vocês podem contar com os nossos serviços aí por muito tempo e sempre com todo esse carinho e dedicação que vocês sempre tiveram. Sou E muito grato por isso. a gente perpetuar isso, né? Isso. Semana que vem, Luiz e Ravi já começam um estágio aqui, então a gente já precisa começar Exato. a inserir o DNA. Exato. Fabinho, você Vamos lá. como nosso representante comercial, Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é repetir a palavra do Giuseppe, primeiramente, saúde. A gente sem saúde é agradecer aí a Deus e a todos vocês aí, pares, pelo dia a dia da gente estar aí cada dia mais forte, mais unido em um único propósito aí, que é realmente trazer uma tecnologia, mas entregar na ponta de uma forma diferenciada, que é o que eu sempre não canso de falar, do jeito Aico de ser. E é isso que eu acho que é o propósito, fazer o cliente enxergar esse jeito diferenciado. E eu acho que a gente tem feito isso da melhor forma e tem cumprido essa meta de realmente entregar algo diferente. Que a gente possa realmente estar sempre passos à frente do que realmente as tendências de mercado aí têm caminhado para a tecnologia e que a gente sempre fez muito bem entender esses próximos passos e caminhar junto numa velocidade que eu sempre falo, não é o que a gente quer, sim o que o mercado precisa, o que os clientes precisam. Agradecer a toda a equipe que está sob minha gestão, de comercial, de marketing, por todos esses anos, que todos que estão aqui, que passaram por aqui também. Tem muitas pessoas que contribuíram, que infelizmente não fazem mais parte dessa história, mas que fizeram. Então, agradecer a todos. Eu acho que é isso. A Eco, aguardem, que a gente tem muito a fazer ainda pelo mercado aí de forma diferenciada. Fica difícil falar depois desses dois, né? Mas vamos lá. a missão é essa. Tentar não ser repetitivo, sendo repetitivo. Não tem como não agradecer a tudo que a gente já passou. Me dá muito orgulho também de fazer parte desses 22 anos. Eu faço parte, eu e o Fábio, basicamente da metade dessa história, 11 anos. Chora não. E vou tentar. E dá muito orgulho a gente saber, a gente enxergar o que a empresa era e o que ela se tornou. E isso nos dá muito combustível também para que a gente confie que o futuro vai ser muito bom, porque o que aconteceu nesses últimos 11 anos, desses 22, foi fantástico. Exato. Foi fantástico e não teria sido possível sem as pessoas que estão aqui. A gente tem erros, acertos, mas a gente acho que no final da história a gente teve muito mais acerto do que erro. Com certeza. E foi justamente por ter conseguido, através dos erros, fazer algo melhor no dia seguinte, que dá muita confiança de quando você apresenta uma BU nova, vai ser sucesso. Exato. Não tem como não ser. Porque a gente vai só replicar o que já vem dando certo ao longo desses 22 anos. Friozinho na barriga que deu em São Paulo. Friozinho. Pô, mas e o orgulho que dá dando hoje de a gente saber como é que a gente está sendo visto lá. Exato. Sim. O frio Então, na assim, barriga faz parte. A partir do momento que não tem frio na barriga, alguma coisa está errada. mas é Exato. isso. Se não puder, É o desafio. é Exato. instigar, é fazer com que a nossa característica principal foi sempre a inquietude de não fazer a mesma coisa. A gente Exato. nunca... Eu que estou lá no apoio, na área de apoio, todo dia tem uma novidade acontecendo e eu que me vire para poder fazer isso acontecer. É isso. E assim, é muito orgulho, é agradecer a gente ter a Deus pela saúde, a todas as pessoas que ajudaram a gente a chegar até aqui e muita confiança no que vem pela frente. Exato. Porque vai dar certo, não tenho dúvidas de que vai dar certo. É Vai isso. sim. É isso. E Bom, você, Gui? para fechar, minha contribuição é: a gente, ao longo dessa jornada, a gente sempre teve o compromisso de entregar sempre o melhor serviço, a melhor experiência e estar sempre próximo do nosso cliente, entendendo a dor. Então, acho que não tem como não agradecer a cada um dos clientes, a cada um dos amigos, dos parceiros, né, dos fabricantes que vem nos apoiando, que vem nos ajudando, tanto na experiência como no amadurecimento, né? Eu acho que é importante esse amadurecimento, esse feedback que vem de forma muito genuína dos clientes que de fato gostam do nosso trabalho. A gente está aqui sempre para ajustar, sempre para se tornar melhor e sempre para ser incomodado com aquilo que a gente está fazendo. Então, reforçar o nosso compromisso
de ser inquieto, de ser incomodado, de sempre buscar o que é melhor para os clientes da gente. Em alguns momentos, obviamente, eu posto mijando no cachorro, mas a gente quer reforçar esse compromisso de sempre estar na vanguarda e de sempre se tornar relevante para os clientes da gente. Então, não ser só mais um fornecedor, e sim ser um parceiro que vai estar junto, vai perpetuar. Acho que é isso. Isso é Aico. Isso é o jeito Aico de ser. Feito por pessoas. Exato. E agradecer as pessoas que estão com a gente engajadas, acreditando no propósito, acreditando nos sonhos. Sim. Eu acho que isso nada vez disso... mais aumenta, né? Então, às vezes é até constrangedor. Exato, exato. E assim, não tem como não... A gente hoje é o que a gente é pelas pessoas que estão com a gente, isso é fato. Então, nós somos uma empresa prestadora de serviços. E é assim, problemas acontecem com todos. Exato. Como a gente trata esses problemas é que fazem a gente ser diferente. Exato. Então esse é o nosso compromisso de continuar fazendo com excelência, fazendo melhor e sempre ouvindo os clientes da gente e incomodado com o que a gente pode fazer para amanhã ser melhor do que foi hoje. Então é isso. A gente chega no final. Queria agradecer vocês pelo tempo. A gente conseguiu fazer o nosso podcast aqui em 1h20, então absurdamente recorde. Mas agradecer vocês pelo tempo. Acho que foi importante a gente poder tirar esse momento para contar um pouco, relembrar um pouco. Sim. E vibrar das nossas conquistas. Exato. A gente precisa vibrar mais a cada conquista que a gente tem feito. Entendo. Então, para você que está nos acompanhando, breve disponível nas plataformas digitais, continue nos acompanhando, sempre vai ter novidade, sempre algum assunto relevante. Se você tem alguma sugestão de assunto ou pauta que você quer ouvir aqui, ou alguém que você quer ver aqui com a gente, compartilha lá, comenta, vai através dos nossos canais e continue nos acompanhando. Obrigado e até a próxima.